Então, pessoal, um dos tópicos, né, que nós temos no nosso conteúdo programático é o tópico sobre a questão da instrumentação, né, meteorológica. São os equipamentos, aparelhos que são utilizados para a medição, né, dos elementos climáticos, para a formação, né, dos dados climatológicos e informações meteorológicas. Como a gente está nesse momento de impossibilidade, né, de utilização da estrutura do campus, nós não temos como fazer uma visita cotidiana, que eu faço sempre nas aulas, quando eu ministro a disciplina, que é para a gente entender como funciona uma estação meteorológica convencional, uma estação automática. Mas é até bom, assim, eu comentei e combinei com os poucos alunos que apareceram na primeira aula, no primeiro encontro, que passando, né, a pandemia, passando esse momento de isolamento, quer dizer, quando nós retornarmos às aulas presenciais, a gente vai combinar um momento para os alunos que tiverem interesse, é claro, da gente visitar, né, a estação meteorológica automática do campus e ver o funcionamento do software, como que se dá a coleta de dados e ver isso também para outras estações. Mas como a gente está nesse momento, não tem como fazer essa visita, a gente vai ver tudo de forma virtual. Em alguns momentos, né, nós teremos que fazer os encontros síncronos para a gente aprender como faz a busca, né, e a separação dos dados nos sites, né, do governo, como o INPE, o INMET, né, outros sites, o CIPAM, que disponibilizam dados climatológicos. Então, dentro dessa questão da instrumentação, que são os instrumentos que fazem a medição, né, dos elementos climatológicos e também guardam seus dados, nós temos aqui para chuvas, né, para precipitação pluviométrica, que é o que a gente está trabalhando, nós temos esses dois aparelhos. O pluviômetro, né, que é um aparelho que é destinado aí a medir em milímetros, né, a quantidade de chuva recolhida num determinado local. E temos o pluviógrafo, que é uma versão aperfeiçoada, digamos assim, do pluviômetro, pois além de medir, ele já registra a quantidade e a intensidade das chuvas, né? Ele é um pluviômetro registrador, ou seja, ele consegue, de forma gráfica, já expressar a quantidade de chuva, né? O comportamento de chuva em um determinado período. Então, como que se mede, né, a quantidade de chuvas? Como que se dá a medição aí no pluviômetro? Então, cada 1 milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água, né, o litro de chuva, por metro quadrado. Então, essa é a unidade de medida da chuva em um pluviômetro. Eu vou mostrar a imagem para vocês já, e certamente vocês já viram, e nós vamos ter uma atividade onde vocês vão confeccionar pluviômetros, né, em casa, para vocês fazerem, agora que vai iniciar o período das chuvas, algumas medições para vocês entenderem na prática como é que funciona. Então, cada 1 milímetro da chuva, né, e o pluviômetro ele registra em milímetros, é como se você tivesse 1 litro de água, né, por metro quadrado. Mede 1 metro quadrado aí na sua casa, às vezes você já tem a ideia, e é como se você tivesse ali uma lâmina de água espalhada naquele metro quadrado. Então, 1 litro, né, por metro quadrado é igual à lâmina de água de 1 milímetro de espessura, que a gente também chama de altura da chuva, né? Então, dentro desse seu metro quadrado, você tem 1 milímetro de chuva, né, vai equivaler a esse 1 litro por metro quadrado, que é como se fosse a altura, né, da água em relação ao solo, no caso, seu metro quadrado, que é a altura da chuva, a espessura da lâmina d'água, né? Então, é como se você derramasse em 1 metro quadrado, né, 1 milímetro lá da sua chuva, e ele se espalhasse ali. Parece pouco, mas se você coloca, né, chuvas aí de 30, 40, e depois que passa de 100 milímetros, né, para metro quadrado é muita coisa. Então a gente vai ver depois quando fizermos o nosso pluviômetro artesanal, digamos assim. Então aqui são alguns modelos, né, de pluviômetro e pluviógrafo. Esse aqui é o modelo mais típico, o modelo clássico, o chamado modelo Ville de Paris. Aqui tem uma ilustração, e colocando, né, as medidas, você tem que ter todo um padrão para instalar um pluviômetro. Você não pode ter árvores na proximidade, você não pode ter, ele não pode ficar numa sombra, né, escondido embaixo de uma calha, ou dentro, né, de algum local onde empate a passagem da chuva, aqui na sua boca, né,
que mede aí 400 centímetros quadrados. Ele tem que estar instalado aqui mais ou menos na altura de 1,5 m, né, em relação ao chão, da sua boca até o chão, para que você mantenha o padrão internacional de medida. Então você não pode ter vegetação alta, né? Vejam aqui nessa imagem que a vegetação está baixinha, né? Só umas plantas daninhas, porque quanto mais grama alta ou outras plantas você tem, a evapotranspiração pode interferir na medida do pluviômetro também. Tá? Então tem que ser uma área limpa para a instalação do pluviômetro. No nosso campus nós tínhamos desse, mas foi retirado, mas já solicitei a compra de um novo para que a gente possa voltar a utilizar. E aqui o pluviógrafo, que é uma versão adaptada que registra, né, a quantidade de chuva já de imediato. Tem um rolo, isso aqui é um rolo de fita milimetrada, e aqui tem uma agulha, né, com tinta que vai escrevendo, né, fazendo os gráficos aqui já nesse rolo de fita. No pluviômetro Ville de Paris, ou em outros modelos mais simples, você tem que pegar uma proveta graduada, né, e abrir, isso aqui é uma torneirinha, fica aqui embaixo, você abre essa torneirinha e derrama todo o conteúdo de água que foi acumulado aqui, e a sua proveta graduada vai te dar o valor em milímetros, para você saber quantos milímetros choveu na região, né, onde você colocou o seu. Aqui é como eu estava falando, né, esse rolinho de fita do pluviógrafo, ele sai registrando, né, ó, quanto que choveu, né, se choveu mais, depois estabiliza. Então ele já te dá uma leitura imediata. E o pluviômetro convencional você tem que anotar. E a medição, né, a medida dela tem que ser feita pelo menos 3 vezes ao dia. Uma vez pela manhã, outra no período da tarde e outra no período da noite. São as medidas recomendadas, né? Então vamos lá ver o que é que ele vai gerar.